pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, mais uma vez reunidos, com tantas belezas que a Boa Nova nos traz. Esse livro que se chama Boa Nova, Boa Notícia, é um livro com histórias tão bonitas, histórias que Humberto de Campos trouxe do plano espiritual, narrando as conversas de Jesus com os discípulos, os seus ensinamentos. Então, estaremos dando continuidade ao livro. Se você não conhece, assista os programas anteriores. Nós já estamos no capítulo 20º, que será o capítulo de hoje. Então, fique conosco, pegue seu caderno, seu livro e vamos juntos conhecer mais um conto, mais uma história, uma bela história de Humberto de Campos. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É esta alegria que se renova a cada programa, especialmente este que agora em fevereiro, nosso programa Alegria de Viver, no dia 2 de fevereiro, completou 14 anos na Rádio Boa Nova, agora também em TV Mundo Maior. Ficamos muito felizes de estar aqui falando sobre a doutrina espírita em todas as nossas edições e com esta satisfação renovada por agora estarmos com este lindo livro que já passamos da metade. Então, agora a Solange vai começar a ler para a gente o capítulo 20º, que fala sobre a Maria de Magdala, ok? Vamos começar, Solange? Vamos lá, acompanhem com a gente. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca onde vivia, entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Até ali, ela havia caminhado sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao seu espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam eco no seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Decorrida uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados do seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Dispusera-se a procurar o Messias, após muitas hesitações. Como o Senhor a receberia? Na residência de Simão? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, era ela a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais havia observado nele qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equívoca que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade.
Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com os seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor? Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la, tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção, que estava estrangulando o seu peito. Esta é a cena inicial que nós vamos meditar um pouquinho, porque tem muito a ver conosco, com o ser humano. Quantas vezes, não é mesmo, uma pessoa que conhece os motivos mais íntimos de suas atitudes, às vezes se deixou levar pelo descontentamento, às vezes se deixou arrastar pela ambição, às vezes toma atitudes por inveja, por uma coisa grotesca, às vezes revida uma provocação. E então essa pessoa, depois de ter tido todo esse comportamento condenável, porque demonstra uma inferioridade moral, ela tem dificuldade de entrar na igreja, ela tem dificuldade de orar. Se alguém a convida para um momento de elevação espiritual, ela fala, não, vai você, porque Deus não vai me escutar, eu não presto para isso. Não se acha merecedora. E isto faz com que as pessoas se recusem a procurar o hospital depois que se descobrem doentes. É a mesma incongruência. Uma pessoa que está com dores físicas, que está com um processo infeccioso, que está com febre, e que só porque está com febre, em função de ter tomado coisa gelada ou de ter bebido alguma coisa que lhe fez mal, sabendo que não era uma boa coisa, ela prefere não ir ao hospital, não procurar o tratamento, não se submeter ao médico. Vai falar, não, eu comi torresmo, eu mereço ficar com o fígado estourando, eu tô com dor de cabeça, eu não estou bem, tô com tontura, eu não vou no médico. Não, por quê? Porque eu sei que que eu fiz. Ora, mas se o médico estuda, se o hospital existe, não é para fazer um julgamento a respeito da sua conduta. Isto é para que você possa se sentir melhor. Você vai fazer o julgamento sobre você. Se você agiu de maneira equivocada, você poderá se arrepender e não voltar a agir novamente. Porém, o hospital não pergunta quem foi que fez aquilo. Se foi você, se foi o vizinho. E se por acaso foi você que fez, ele fecha as portas e não te atende. Porém, as pessoas, às vezes envergonhadas, se sentem indignas. E no caso da religiosidade, as pessoas muitas vezes se recusam a procurar ajuda no hospital divino, que é a religião, que é a igreja, a que a pessoa se dedica, a casa de oração, porque lá Deus vai ouvir gente boa, eu não presto. Então veja só, esta era a postura. Ela sabia que ela era pecadora, mas ela estava vivendo das aventuras de um corpo bonito, como muitas moças e rapazes hoje vivem. O corpo belo, atraindo a atenção dos outros e fazendo com que ela busque com ele aquilo que o mundo lhe dá com facilidade, mas que não lhe sustenta a afetividade. Ela tinha sede de ser amada e o sexo era apenas um comércio. Só que quando ela escuta Jesus falando sobre esse amor que ela não sabia, nunca tinha ouvido, mas ela acreditava, ela se reconhece doente. Apesar de toda a beleza, da suntuosidade da sua casa, Magdala é a cidade onde ela morava. É uma cidade lá na Palestina. Por isso é Maria de Magdala, que depois virou Maria Madalena, não é? Mas é Magdala, uma localidade. E então ela se sente apequenada. E ela tem a vontade de ir a Jesus, porque o que Jesus fala é muito o que ela procura, mas tem vergonha. Então você vê, né, a incongruência entre você precisar do remédio e você ter medo de buscá-lo. Com medo da reação que Jesus poderia ter, como os homens comuns costumam olhar e
cuspir de lado para uma prostituta, uma mulher de má vida, como eles costumavam dizer. Então, vamos pensar também em nós. Se nós estamos precisando de tratamento, vamos ao hospital. Se nós erramos, mais um motivo para a gente orar, para a gente ir a Deus, para a gente falar com Ele e pedir ajuda. Nós estamos precisando dessa ajuda. Então agora, nós vamos dar continuidade depois que ela chega à casa de Simão, ok? Vamos acompanhar o que Humberto nos conta. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, ela disse em voz súplice, feitas após fazer as primeiras saudações: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Nessa altura, as primeiras lágrimas lhe borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou falando. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno olhou-a, enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e fique feliz no caminho, porque você escutou a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Por acaso, poderia você pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então estará o amor de nosso Pai? Você nunca viu a primavera dar flores sobre uma casa arruinada? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças de Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a te iluminar o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. A pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo as suas palavras. Homem algum havia falado assim à sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações. Aqueles aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Engolfada, envolvida, mergulhada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria volta e diz, de maneira suave, levemente: No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, disse Jesus, sua sede é verdadeira. O mundo viciou todas as fontes da redenção e é indispensável, imprescindível que você compreenda que em seus caminhos a virtude tem que marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, esquecendo que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude do mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Aos que amam os que lhes pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz
na sua estrada de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos, com a alegria do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava embevecida, ansiosa por compreender inteiramente estes ensinamentos novos. Perguntou com atenção: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? E Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se, é saber sacrificar-se. Você acredita que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos daqueles que se elevam à galeria dos triunfadores, dos poderosos? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que cobrem o chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia. Os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes, o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim, disse ela: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo Maria brandamente para si, o mestre lhe disse: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou aquela que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, Maria Madalena contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas, e no êxtase de sua imensa alegria, disse comovidamente: Senhor, daqui por diante, renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo, para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para lhes aliviar as feridas do coração. Estarei com aleijados e leprosos. Nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento, demandando o interior, e a observou com certa estranheza.
A convertida de Magdala lhe sentiu o olhar glacial, quase denotando desprezo. E já receosa de um dia perder a convivência do mestre, perguntou com interesse: Senhor, quando partirdes deste mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra e lhe disse: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava para regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e lhe disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita é a porta. Mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Aqui nós vamos fazer um breve intervalo, porque tudo aquilo que eles estão conversando é a perfeita vivência na prática da superioridade da mensagem de Jesus e da ignorância, da escuridão da mente dos homens daquele tempo, que ainda continuam até hoje a pensar muito semelhante. Um caído é visto na comunidade como um pecador. Viram-lhe as costas. Quando o Senhor usa o pecado como uma força para projetá-lo para cima, ao invés de humilhá-lo. É assim que nós temos que aprender. E que Deus não despreza nenhum dos filhos, mesmo que ele tenha se equivocado muitas vezes. É um projeto divino que vai ser construído dia a dia, às vezes com sofrimento, às vezes com renúncia, às vezes com sacrifício, mas com a abdicação daquilo que era prazeroso para voltarmos a uma vida reta. Nós vamos fazer o intervalo, daqui a pouquinho nós voltaremos para a continuação deste maravilhoso capítulo. Até já!